Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. Na convenção do partido de extrema-direita Chega, realizada em Évora no fim de semana de 19 e 20 de setembro, Rui Roque, militante da distrital do partido do Algarve, antigo militante do PNR e da Aliança, levou à votação uma moção em que defendia, entre outros pontos, o seguinte: todas as mulheres que abortem no Serviço Público de Saúde, por razões que não sejam de perigo imediato para a sua saúde, cujo bebê não apresente malformações ou tenham sido vítimas de violação, devem ser retirados os ovários, como forma de retirar ao Estado o dever de matar recorrentemente portugueses por nascer, que não têm quem os defenda no quadro atual. A proposta foi votada e discutida, tendo sido amplamente rejeitada. Dos 254 delegados, só 38 votaram a favor. Ainda assim, o debate tornou-se público, extravasou as linhas ideológicas internas do partido. Na semana seguinte, um vídeo começou a percorrer a internet, chegou aos programas da manhã e ninguém falava de outra coisa senão da rapariga a fazer sexo no comboio. Ela não estava só, havia também 2 rapazes, mas o foco foi ela, a sua conduta, o seu hipotético comportamento desviante, os seus alegados problemas emocionais e de desenvolvimento. O caminho de emancipação feminina é longo e tortuoso. O tempo em que em Portugal uma mulher precisava de autorização do marido para viajar ou para sair do país não foi assim há tanto tempo. Hoje, recordamos uma conversa publicada em abril de 2017 com a Maria João Pires, ativista e uma das autoras do projeto Mulher Não Entra, sobre o quanto se andou para conseguir que as mulheres pudessem abortar sem serem criminalizadas, por exemplo, e como a luta pela igualdade é um caminho com muitos contratempos. Fiquem com a entrevista. Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida. Eu sou o Ricardo Ribeiro. E hoje temos como convidada a Maria João Pires, blogger com o nome She's No Good. Escreveu para o Homenage à Trois, no Sim Referendo, no 5 Dias e também no Jugular, onde ainda escreve. Fez parte da direção do Livre e faz parte do projeto Mulher Não Entra e do projeto Geringonça. Bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite, primeiro que tudo. A Maria Antónia Paula lançou em 1976, em conjunto com a Antónia de Sousa, uma reportagem chamada O Aborto Não É um Crime, onde se vê um aborto clandestino a ser feito com uma bomba de encher pneus de bicicleta. Isto foi em 1976 e só em 2007 foi despenalizado o aborto por decisão da mulher. Porquê é que demorámos tanto tempo a chegar aqui? Esse é um dos grandes mistérios e se calhar uma das grandes revoltas das mulheres da minha idade. 10 anos antes de 2007 houve uma votação na Assembleia da República. Eu não sei se vocês, já agora começamos pela história, quer dizer, em 84, 85, houve uma primeira lei do aborto que permitia o aborto em casos específicos, violação, malformação do feto, etc. Mas a questão do aborto, desde os anos 70, que era um dos temas básicos do feminismo europeu, e obviamente Portugal não era alheio a isso. Depois, portanto, em meados da década de 90, avança-se finalmente para uma lei mais respeitadora daquilo que estava verdadeiramente em causa, que era o direito de decidir livremente sobre a possibilidade ou não de se ser mãe. A lei passa na Assembleia da República. Muitas mulheres deste país, entre as quais me contava eu, bastante mais jovem, exultámos com a votação, e de repente, num volte-face que muitos e muitas não desculpam ao então Primeiro-Ministro António Guterres, resolve-se que a lei, para avançar, teria que ser ratificada em referendo. Esse referendo foi talvez a pior noite eleitoral da minha vida,
e eu já tive muitas más noites eleitorais, até porque a primeira vez que votei foi a primeira vez que Cavaco Silva ganhou umas eleições, portanto a minha história eleitoral não é a coisa mais famosa do mundo, mas essa deve ter sido a pior noite eleitoral da minha vida. Todas as sondagens, todos os estudos sociológicos, etc., apontavam para uma maioria incontestável dos partidários da despenalização do aborto em Portugal, e eis que num glorioso dia de sol que convidava à praia houve um índice de abstenção brutal e muito provavelmente por isso a lei é chumbada no referendo, que não teve uma participação que o fazia ser vinculativo, mas vingou a ideia de que o resultado do referendo era vinculativo. Mas porquê é que foi decidido em 1988 que teria de haver um referendo? Não foi 88, foi 98. Em 98, desculpa. Aí fala-se de... aponta-se como uma dos motivos principais o catolicismo assumido de António Guterres, que é hoje secretário-geral da ONU, e portanto terá havido uma entente entre os dois maiores partidos portugueses, portanto na altura liderados o PS por Guterres, o PSD por Marcelo, ambos contrários por motivos religiosos, ambos contrários à lei, que terão tentado dessa forma criar mais um empecilho para esse passo tão importante. E depois, como eu vos estava a dizer, foi uma das piores noites da minha vida, e eu posso dizer palavrões. Posso, pronto. Eu lembro-me que disse que se fodam as mulheres do meu país, porque eu, burguesinha assumida que era, tinha condições para fazer um aborto clandestino em Portugal ou legal noutro sítio qualquer da Europa se quisesse, porque tinha condições económicas para isso. Não era a mim, quer dizer, obviamente a mim lesava-me por motivos de princípio, mas em termos materiais e objetivos não eram mulheres como eu as que mais seriam prejudicadas por aquela completa ausência de militância e por aquela brutal abstenção. Portanto, fiquei furiosa, fiquei mesmo... Foi assim uma espécie de murro no estômago, e depois foram 10 anos de uma longa caminhada, quase 10 anos de uma longa caminhada pelo deserto, em que nunca se davam os passos necessários para a coisa acontecer. Depois, obviamente, havia questões políticas importantes, houve durante esses 10 anos maiorias que permitiriam que não fosse necessário um novo referendo. Havia, logo em 2005, havia uma maioria de esquerda em Portugal, portanto a coisa podia perfeitamente limitar-se a passar na Assembleia da República, e muitos defendiam que seria perfeitamente legítimo que isso acontecesse. Em termos políticos, eu percebo que para ultrapassar um referendo, talvez fosse necessário outro referendo. Não era fundamental, mas consigo entender que isso tenha acontecido. E, portanto... Mas não te parece estranho que temas de direitos humanos tenham que ser referendados? Parece-me absolutamente abusivo. Enquanto temas como economia não precisam. Parece-me absolutamente abusivo, e parece-me absolutamente quase surreal. Mas, como te digo, em termos políticos quase percebo, quase que entendo, quase admito que ultrapassar um referendo com outro referendo era fundamental. Mas confesso que não me era confortável. Mas pronto,
de facto avançou-se, fez-se o referendo, foi uma campanha política em que ativamente intervi, e foi muito intensa, foi muito cheia de coisas muito boas e muito cheia de coisas absolutamente tenebrosas. Vocês na introdução falaram da minha participação no blog Sim do Referendo, que era uma gama de pessoas enorme, com variadíssimas raízes político-partidárias. Por exemplo, fazia parte o atual deputado do PSD, Carlos Abreu Amorim, fazia parte o Rui Tavares, fazia parte o Daniel Oliveira, Fernanda Câncio, fazia parte o Pedro Marques Lopes. Aliás, algumas destas pessoas viriam a tornar-se muito minhas amigas, tal a pressão e as vísceras que nós pusemos nessa campanha. Foi um blog importante porque conseguimos fazer um trabalho de estruturação da argumentação que foi importante, mas eu ia-vos contar que às vezes éramos muitos, havia trocas frenéticas sistematicamente durante todos os dias, uma coisa muito, muito intensa, e depois havia momentos de absoluto desespero quando sentíamos quando ouvíamos uma coisa que nos quase que nos atravessava o coração, de barbaridades que fomos ouvindo, e todos nós tivemos situações de choro, de depressão. Foi muito complicado, e depois no dia do referendo foi verdadeiramente quase libertador. Muitos de nós estávamos no Altis na altura em que soube o resultado. Chegámos lá muitos antes do resultado das sondagens ser público, mas à hora que chegámos, por volta das 6, 7 da tarde, já sabíamos qual era a indicação das sondagens, e estávamos todos a fazer uma cara o mais possível séria para não mostrarmos já o nosso absoluto descontentamento e quase maravilhamento pelo resultado. Então aguentámos-nos estoicamente até ao anúncio oficial, e nessa altura foi o grito, foram os abraços, foi uma série de coisas. E foi uma série de coisas que transcendeu em muito a despenalização da interrupção voluntária de gravidez. Eu, quando olho para os últimos 10 anos, porque isto foi há 10 anos, quando olho para os últimos 10 anos em Portugal, acho que houve aquele dia, portanto o 11 de fevereiro de 2007, foi uma espécie do primeiro dia de uma série de direitos e de respeito pelas liberdades individuais. Muito rapidamente há outros temas que são introduzidos no espaço mediático, e estou a lembrar-me de essencialmente temáticas LGBT, do acesso ao casamento civil por parte dos homossexuais, da adoção, etc, etc. Portanto, muito rapidamente, de repente, Portugal, que estava no pelotão traseiro de algumas lutas de direitos civis em relação a mulheres e minorias sexuais, de repente dá um salto colossal. E quando nós olhamos neste momento para o mapa mundial dos direitos legislados, estamos claramente no pelotão da frente. Portanto, foi mesmo uma espécie de o primeiro dia de um Portugal que é francamente melhor nestas áreas. Se nós olharmos hoje para a legislação portuguesa, naquilo que diz respeito ao aborto, segundo o artigo 142, a interrupção voluntária da gravidez não é punível se for realizada por opção da mulher nas primeiras 10 semanas de gravidez, sendo que a mulher é obrigada a ter um período de reflexão não inferior a 3 dias. Tu achas que esta lei se ajusta à nossa realidade? Concordas? É assim, se me perguntassem na altura anterior à lei se esse prazo, por exemplo, era aquele que eu preferia,
talvez não. Talvez prolongasse mais. A norma é normalmente as 12 semanas. Na Bélgica são 12 semanas, na França, na Alemanha, na Itália. São 14 semanas em Espanha. Sim, mas a norma mais consensual são as 12 semanas e, portanto, não faz muito sentido a história das 10 semanas em Portugal, mas também não é dramático. Porque, de facto, a partir uma mulher tem a primeira falha às 5 semanas, portanto, isso normalmente dá tempo para decidir e para avançar com o processo. Portanto, não me choca de todo. E achas que em relação aos 3 dias de reflexão? Os 3 dias de reflexão são um bocadinho... falando bem depressa, são um bocadinho areia para os olhos, mas também não me choca, desde que 3 dias de reflexão a solo. Aconselhamentos, não muito obrigado. Portanto, esses 3 dias é a mediação entre ir dizer que quer fazer uma interrupção e marcar uma interrupção e dizerem que tem mesmo a certeza. Portanto, também não me é propriamente chocante, desde que ninguém me tente convencer do contrário. Os aconselhamentos e isso é que me perturba francamente, mas não me choca. Que foi sugerido recentemente. E que foi sugerido, foi legislado, esteve em vigor e depois foi, felizmente, recuou-se. O meu único problema, já agora, eu na altura, em 2007, tinha um único problema que continuo a ter, que tem a ver com a gravidez de menores. Portanto, em Portugal, os pais são chamados a tomar, a acompanhar os menores e a dar, no fundo, a sua autorização para o menor fazer uma interrupção de gravidez. Eu confesso que prefiro o modelo francês, em que há um maior de idade, uma espécie de tutor que acompanha a menor, que pode ser um professor, pode ser um amigo de família, pode ser... E, portanto, que acompanha a menor durante o processo. Porque, de facto, às vezes, infelizmente, e o meu contacto com adolescentes variados ao longo dos anos já me permitiu constatar que, infelizmente, ainda há imensos tabus e imensas falhas na relação entre pais e filhos no que diz respeito à sexualidade e, portanto, há vergonha e muitas vezes a vergonha leva a que não se fala e os prazos contam, e aí é que as 10 semanas são importantes, portanto, tomar coragem para falar, etc. No caso dos menores, isso, a imposição dos pais pode ser, de facto, um problema que, felizmente, apesar de tudo, não tem sido particularmente grave. Outra das coisas que também foi legislada depois de 2007 foi a lei da parentalidade. Em que neste momento existe a licença de 6 meses que é gozado pelo pai ou pela mãe, tirando os dias de exclusividade previstos também na lei, 42 obrigatórios para a mãe, 15 para o pai. Tu achas que esta lei coloca a mãe e o pai no mesmo em pé de igualdade? Não, aliás, eu sou, se calhar, eu durante muito tempo senti-me quase sozinha a defender isto, mas eu sou partidária da obrigatoriedade de partilha integral. Ou seja, eu acho que um dos problemas principais, e aí voltamos de facto a parte do meu feminismo, um dos problemas principais que faz com que existam inúmeras desigualdades, quer a nível de salarial, etc., de progressões da carreira, etc., tem a ver com a eterna imagem da mulher cuidadora. Ora, tu só consegues, e a mulher cuidadora é... Logo de base, antes de ser a cuidadora dos velhos e antes de ser a cuidadora da família inteira, é logo de base a mulher-mãe. E, portanto, se calhar tu só consegues caminhar para uma igualdade e equidade entre géneros a partir do momento em que destruas o mito da mulher cuidadora e faças de forma artificial, se calhar é necessário,
aumente a capacidade cuidadora do homem. Portanto, não me faz sentido, apesar de eu achar que ela é portuguesa dentro do panorama atual, é francamente interessante e quando comparada com muitas outras, muito justa, eu preferia claramente que, se houver 6 meses de licença de parentalidade, tirando o primeiro mês e meio de partilha exclusiva pela mulher para recuperação física. Eu já fui mãe, sei que a recuperação física é importante, nem sequer é preciso 1 mês e meio, mas pronto, imaginemos que sim. A partir daí não me faz qualquer sentido que não exista exatamente o mesmo número de dias para a mulher e homem, que podem ser ou gozados, idealmente gozados ao mesmo tempo, portanto uma criança com os pais em casa, os dois, ou em alternância, pai e mãe, mas obrigatoriamente gozado metade de cada um. Portanto, isso para mim seria a situação ideal, da mesma forma que a seguir as licenças as faltas por assistência à família fossem obrigatoriamente partilhadas entre pai e mãe, ou entre mães, ou entre pais, porque podemos estar a falar de casais com 2 elementos do mesmo género. Portanto, nessa altura eu senti-me contente, mas sei que normalmente as pessoas gostam um pouco de obrigatoriedades, e eu, que tenho um lado libertário intenso, também me chateia falar em obrigatoriedades, mas de facto não me parece possível avanços nesta área senão através deste tipo de mecanismos. Tu há pouco falavas do papel da mulher como cuidadora, e recentemente este ano foi feito um inquérito, foi realizado pela GfK e pelo Social Data Lab, em que 72% dos homens consideram que a mulher é a pessoa mais competente para lavar e cuidar da roupa, e 2% acham que o homem é mais competente. Em 57% das casas, os inquiridos dizem que deve ser a mulher a cozinhar, só 5% dizem que deve ser o homem, 41% dizem que a mulher deve ajudar os filhos no trabalho de casa, 8% o homem, 44% dizem que deve ser a mulher a levar as crianças ao médico, 5% do homem, e nas tarefas domésticas apenas a bricolagem é que os números diferem. Inversa, os números são inversos. Eu acho particularmente interessante esses números, há também feitos em Portugal, se não me engano, e acho particularmente interessantes. Este é de Portugal. Sim, este é de Portugal. Foi feito mais uma vez. Este estudo é feito em 2017, fevereiro de 2017. Exato, e é particularmente interessante quando os resultados são divididos por género, em que me faz muitíssima impressão o atestado de incapacidade que uma percentagem brutal de homens passa a si próprio. Porque não sei se vocês têm os números por género, mas quando 50% do total diz que a mãe cuida melhor dos filhos do que o pai, os próprios homens têm quase esse número. Portanto, é quase assustador. Mas é um caldo cultural que custa a arrebentar, e eu acho que custa a arrebentar e tem que ser arrebentado à força, porque não acredito, ou seja, inevitavelmente, com o passar do tempo, muito lentamente, essas coisas acabam por sofrer erosão, mas acelerar o processo não custa nada. Como é que tu mudas isto? Mudas isto com olha, a história das licenças de parentalidade, por exemplo, é para mim fundamental. Mudas isto com muita educação. Eu acho que uma educação para a igualdade, uma vertente de formação na escolaridade obrigatória com uma educação para a igualdade é fundamental. É fundamental as criancinhas deixarem de ser confrontadas com livros, com manuais escolares em que há os estereótipos de género que o pai leva no carro em viagens de férias e a mãe faz o jantar. No fundo, eu acho que é um trabalho...
Eu sou licenciada em História, isto é um pequeno à parte, e há um senhor muito conhecido, um historiador muito conhecido, que é o Fernand Braudel, que tem, simplificando muito, uma teoria sobre as diferentes velocidades do tempo. E o tempo cultural, o tempo das mentalidades, é o tempo mais longo e mais lento da história da humanidade. Portanto, os tempos económicos são mais rápidos, os políticos ainda mais rápidos frequentemente, e o tempo da cultura e das mentalidades é de facto o tempo lento. Só que às vezes a urgência é muita, e a urgência é muita, e quando a urgência é muita, criam-se mecanismos para ultrapassar problemas que estão identificados. Vejamos, por exemplo, as cotas. Quando muitas pessoas me dizem, mas tu como mulher não te sentes mal por haver necessidade de uma lei de cotas para... Eu, à partida, poderia ser tentada a dizer que me sentia mal, mas não sinto, porque de facto aquilo que acontece, e agora curiosamente vou roubar uma expressão recente, uma frase recente da Assunção Cristas, aquilo que acontece de facto é que até à introdução da lei das cotas havia uma lei de cotas não assumida, não legislada, que no fundo reconhecia que os homens eram os desejados em termos de lugares de poder. Aliás, pela primeira vez no último Parlamento eleito, tivemos 1/3 de mulheres. E apesar de tudo, temos neste momento o governo não com mais número de ministras, mas se contarmos com ministros e secretários de Estado, temos o governo menos desigual de sempre. Portanto, e isto também são consequências da lei. Sexta-feira passada, no sábado, eu acordei e ando frequentemente no Twitter, como aliás vocês os dois também, ele não sei, mas vocês os dois sei que andam, e estava tudo muito escandalizado porque na capa do Sol havia, volta à Assunção Cristas, uma frase dela a dizer que Paulo Portas reparou em mim por eu ser mulher. As pessoas escandalizadíssimas, a acharem que aquilo era uma subalternização, esqueciam-se, era do resto. Era que aquilo que ela tinha dito ainda muito recentemente ao Diário Notícias, curiosamente no Dia Internacional da Mulher, é que a lei de 2006 pôs objetivamente pressão nos partidos para andarem à procura de mulheres. E, portanto, obviamente, eles estavam com falha de mulheres, porque nunca tinham olhado para o espectro feminino como fundamental para a constituição de listas. E de repente torna-se uma obrigação legal e, portanto, começam à procura de mulheres de qualidade. Obrigação legal que é ter 33% de mulheres nas listas para a Assembleia, Parlamento Europeu. Não é eis o erro, não é 32% de mulheres, é 32% de um género. Porque nunca na lei te diz que é de mulheres. Não te dizem que as listas têm que estar a dois homens, a seguir tem que vir uma mulher. Não dizem a dois do mesmo género tem que vir um outro. Nós é que, por defeito, assumimos que os 33% são de mulheres, o que também tem a sua graça, certo? Porque a lei é omissa quanto ao género. Não é? Sim. Tu achas que talvez esta ideia da mulher como cuidadora é responsável no fundo, pela participação, pela falta de participação cívica das mulheres? Vocês no Mulher Não Entra fizeram recentemente uma estatística que foi de que de 1985 a 2015 existiram 195 ministros. Desses 195, 30 eram mulheres. E dos 454 secretários de Estado, 62 eram mulheres.
Sim, mas repara que nessa escala de tempo estamos a comparar situações muito dispares. Se tu fores ver os primeiros governos, a presença feminina era praticamente nula, portanto os números são absolutamente residuais até há muito pouco tempo. Portanto, mas tu achas que a ideia de mulher como cuidadora e como responsável pelo trabalho doméstico é a causa desta falta de participação? E aí introduz outro aspecto. Eu apesar de ser sempre fui muito interessada pela coisa pública, nunca tinha estado num partido político até há muito pouco tempo. E é um partido político, portanto, eu fiz parte da direção do LIVRE e fui membro do LIVRE, neste momento já não sou, nem uma coisa nem outra. É um partido político que defende, por exemplo, nos seus estatutos, que determina nos seus estatutos que todos os órgãos, que todas as listas, etc., são paritárias a 50%. E o que é um facto é que existe muito menor militância feminina do que masculina. E o porquê? Há inúmeros porquês. E eu considero que o porquê principal tem a ver com o fator tempo. Para teres uma participação cidadã, no que quer que seja, num partido político, numa associação cívica, num clube desportivo, etc., tens que ter tempo livre. Tempo livre, ou seja, tempo que não pertence à tua esfera familiar nem à tua esfera profissional. Todas as estatísticas internacionais e nacionais nos dizem que o tempo de trabalho não remunerado, mas é trabalho, feminino, a nível doméstico, é muitíssimo superior àquele que é desempenhado pelos homens. Portanto, tens logo duas coisas. Tens tempo retirado ao teu tempo livre, que pende essencialmente sobre as mulheres, e tens, inevitavelmente, se trabalhas mais X horas do que os homens, tens maior índice de cansaço. Parece-me óbvio, isto é do mais básico bom senso. Se chegas a casa e trabalhas mais 1h30 ou 2h30 e a outra pessoa trabalha mais 10 minutos, ao fim de 1h30 ou 2h30, mesmo que ainda tenhas tempo livre disponível, é normal que estejas de rastos. E, portanto, é normal que te sintas muito pouco capacitada para sair de casa, porque, por exemplo, a militância política é violenta. Ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, ocupa-te tempo, desgasta-te, tira-te muitas horas de sono, de lazer. Se tu já estiveres completamente nas lonas ao fim de um dia, portanto, não vais ter propriamente um grande espaço físico quase para te encaminhar nessa direção. E depois há outros fatores também, há os supostos fatores culturais em que a criancinha rapaz é mais estimulada a ser mais competitiva, etc, mas isso é do âmbito da psicologia. No livro As Primeiras Mulheres Repórteres, Portugal nos anos 60 e 70, de Isabel Ventura, há uma citação de Maria de Lourdes Pintacilgo que diz: os homens e as mulheres só estarão em pé de igualdade no dia em que uma mulher incompetente ocupar um lugar de chefia. Sim, isso é muito... não é só ela que diz, há uma filósofa francesa, Sylviane Agassini, que foi mulher de um líder do PS francês, do Lionel Jospin, que diz: só se consegue a igualdade quando houver nos níveis de poder o mesmo número de mulheres medíocres que de homens medíocres. Portanto, não é tanto uma mulher medíocre ser o supra-sumo da barbatana, mas a nível das esferas de poder a mediocridade ser equitativa. Curiosamente, e por acaso, porque foi discussão entre um grupo de amigos meus e acabou por ser tema de uma crónica de Fernanda Câncio na segunda-feira passada. Hoje estamos dia 30 de março. Pois, segunda-feira passada, há um estudo de uns
economistas políticos que estudaram qual tinha sido o efeito das cotas introduzidas na Suécia a nível da meritocracia, do mérito. Havia Voz Populi que dizia que a introdução das cotas faria com que mulheres medíocres subissem, e curiosamente o que eles constataram através de uma série de índices foi que a qualidade das mulheres, que era muito alta antes das cotas, se manteve muito alta. Pelo contrário, a qualidade média dos homens subiu muitíssimo, porque ao diminuir-se o número de lugares vagos para os homens, aumentou-se a competição e só os mais qualificados conseguiram chegar. Portanto, é um efeito muito curioso que eu gostava de ver replicado noutros países para além da Suécia, mas gostava de ver isso feito mais vezes. Nós há pouco falávamos da Maria Lourdes Pintacilgo, e ela em 1979 foi até agora a única primeira-ministra em Portugal. Já agora não é propriamente inocente que algumas das grandes mulheres do século XX, e a Maria Lourdes Pintacilgo em Portugal, tenham sido mulheres solteiras e sem filhos. Portanto, eu acho que por aqui dá para perceber onde é que eu quero chegar. Tu achas que as pessoas se lembram dela ter sido primeira-ministra? Depende. Eu acho que foi marcante, apesar de ela ter sido primeira-ministra muito pouco tempo. Ela foi ministra 100 dias, se não me engano. Acho que foi ela dos 100 dias. Já estou baralhada se foi ela. Às vezes eu tenho uma grande memória, mas como estou cansada, posso estar em curto-circuito. Mas é assim, foi de facto importante e... mesmo que para muitos a Maria Lourdes Pintacilgo não tenha marcado como primeira-ministra, marcou claramente como a primeira candidata a Presidente da República numas eleições particularmente interessantes para a esquerda portuguesa, e aí fez claramente história. Achas que as pessoas que nasceram depois de 79 sabem que tivemos uma primeira-ministra? Isso é muito complicado de responder. Eu tenho 2 filhos, ambos nascidos naturalmente depois de 79, porque em 79 eu tinha 13 anos, e é-me difícil perceber o que é que a maior parte dos mais novos sabem ou não sabem, porque acho que os meus filhos estão contaminados pela minha existência. O facto de eu falar frequentemente do passado, o facto da história ser uma coisa, a história e a política serem coisas importantes para mim, inevitavelmente dá conversas em casa, e portanto eu tenho a certeza que os meus filhos e os miúdos da minha família são capazes de saber que houve uma primeira-ministra chamada Maria Lourdes Pintacilgo. Os outros miúdos tenho miúdos e não tão miúdos assim, se calhar tenho algumas dúvidas, e aí os nossos mídias seriam veículos fundamentais, e a nossa escola também, para trazer essas recordações à tona. Sim, agora já que estás a falar de mídia, vocês no Mulher Não Entra têm denunciado muitas das coisas que têm acontecido nos mídias em Portugal. E nós temos aqui um exemplo, que foi uma capa no Público de 27 de dezembro de 2016, onde Sim. se lê: o que esperar de 2017? 10 cronistas do Público antecipam o que vai mudar em Portugal e no mundo. Como vocês dizem na publicação, desses 10 cronistas, 0 são mulheres. Como é que se combate esta falta de representatividade? Essa falta de representatividade também se combate expondo-a, e é um bocadinho por causa disso que surge o Mulher Não Entra, projeto ao qual eu estou ligada desde o início, não tendo estado na base, no núcleo duro dos criadores. Foram 3 jovens homens que, perante um eixo do mal cheio de homens de cabelo grisalho,
numa noite de uma sexta-feira, Deixe do Mal, não, desculpem, Expresso da Meia-Noite, começaram, mais uma vez, numa conversa do Twitter, a trocar bocas sobre em Portugal só tem opinião quem é velho e quem é homem. E nessa noite resolveram eles os três vamos falar disto e vamos criar qualquer coisa, e assim surge Mulher Não Entra. E como já sabiam que eu sou uma mulher fácil, chatearam-me e perguntaram-me, João, alinhas? E eu alinhei. De início nós não tínhamos os nossos nomes visíveis, e foi muito engraçado porque toda a gente nos tomou por 4 mulheres. Por mulheres. Não sabiam quantas, acharam que o Mulher Não Entra era feito por mulheres. Ponto. Porque na cabeça de muita gente deste país, questões de género e questões de desigualdade entre género só interessam, são temas femininos. E, portanto, só interessam a mulheres. Portanto, deu-me particular gozo ter crescido a ideia na cabeça de 3 homens e de 3 homens jovens. E aí começámos. A descrição do site diz que é um repositório da invisibilidade feminina nos centros de decisão, académicos, mediáticos, etc. E eu acho que nós já tivemos algum efeito. Pelo menos as pessoas começam a olhar criticamente. Não estou a dizer que antes ninguém olhava, estou a dizer que nós, se calhar, ao construir aquele site, ao chatear as pessoas com aqueles números, e nós limitamos-nos a apresentar números, não fazemos nenhum tipo de análise, portanto é tudo só números, fizemos com que as pessoas começassem a olhar para as coisas de forma diferente. Pelo menos a ter um olhar um bocadinho mais crítico, e de vez em quando a pôr a mão na consciência e dizer, espera aí, isto não é bem assim. Por outro lado, fez-me impressão algumas reações muito violentas que tivemos, e por parte de jornalistas. Eu lembro-me de jornalistas, inclusivamente jornalistas mulheres, que nos diziam: vocês estão para aí a mandar bocas, mas as redações são maioritariamente femininas. E nós retorquíamos que não estávamos a falar dos trabalhadores dos jornais, estávamos a falar da criação da opinião em Portugal, que é um bocadinho diferente. E as caras que têm visibilidade. Depois, houve diretores de jornais que aceitaram a crítica, encaixaram e disseram muito frontalmente: vamos tentar melhorar isto. Houve outros que reagem pessimamente, que reagiram pessimamente e que ainda agora reagem pessimamente, quase como se estivessem a ser atacados. Não é um ataque, é uma constatação. E se essa constatação puder fazer as pessoas começar a perceber que há qualquer coisa que não está certa e tentarem ser proativos na alteração da situação, melhor, francamente melhor. E pela tua experiência, não só no Mulher Não Entra, mas também nos blogs onde participaste, como é que são tratadas as mulheres e os temas de mulheres online? As mulheres online são tratadas pessimamente. É uma coisa muito, muito curiosa, e que às vezes, se calhar também é isso que explica alguma ausência feminina no espaço público, que pode ser a net, também pode ser um partido político, e agora junto uma série de coisas para vos dizer o quão mau é. Na minha apresentação disseram que eu era um dos membros do projeto Geringonça. Curiosamente, cada vez que nós temos uma das notícias ou um texto em que se fala do nome feminino, que normalmente, tendo em conta a temática do espaço, costuma ser Maria Luísa Albuquerque, ou Assunção Cristas, ou Teresa Leal Coelho, as nossas caixas de comentários ficam absolutamente... transformam-se num esgoto.
num esgoto de sexismo, num esgoto de comentários do mais reais que se pode imaginar, e somos obrigados a fazer barrela, sem problema nenhum. Portanto, limpamos, porque de facto é absolutamente inacreditável, e eu tenho esta experiência a tratar da caixa dos comentários quando se fala sobre mulheres políticas, ou como blogger num blog muito feminino, em que por haver muitas mulheres a escrever, as ofensas rascas, muito rascas, normalmente relacionadas inevitavelmente com aquilo que eu chamo o hemisfério sul, eram diárias. Portanto, nós, se éramos assertivas, se discutíamos temas, se nos batíamos pela igualdade, era porque éramos feias, gordas, mal fedidas, que devíamos era ter um gasto de empalaço a sério. Portanto, isto era o pão nosso de cada dia, é o pão nosso de cada dia, das vozes femininas assertivas online e no espaço público. Portanto, é uma experiência e tanto. Não é aconselhável a menores e não é aconselhável a almas sensíveis. Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Tudo bem. Num texto publicado em 1981 na Reflexão Cristã, Maria de Lourdes Pintacilgo escreve: convenhamos que feminismo é uma palavra velha. Faz pensar nas sufragistas da Belle Époque. Sem força dinâmica. Quantos ismos percorreram o século XX? Também não gosto da palavra, só o uso por ter comodidade de análise. Tu achas que hoje a palavra continua a ser velha e com má reputação? Eu acho que, curiosamente, isso é muito... a minha idade permite-me estar bastante contente, porque os últimos anos quase que deram uma nova vida ao feminismo. Quando eu era relativamente jovem, as opiniões que imperavam, que dominavam, eram opiniões como a da Maria Lourdes Pintacilgo, ou há uma célebre sessão da Assembleia da República em que Natália Correia diz umas aberrações a propósito da palavra feminismo. O feminismo era quase olhado... eu acho que temos que pensar também quais eram as mulheres que se expressavam sobre o tema. Normalmente eram mulheres de uma elite muito elitista a nível intelectual e, portanto, que viviam numa redoma relativamente protegida. E se calhar isso fazia com que elas não tivessem contacto efetivo com a dura realidade dos factos. Por outro lado, eu acho que viviam quase enganadas com a esperança de, pós os primeiros passos, isto agora vai ser sempre a abrir, e daqui a 10 anos estamos a cantar, entramos nos amanhãs que cantam. E para mulheres da minha geração, portanto, eu tenho 50 anos, nós conhecemos essas primeiras mulheres com presença pública quando éramos jovens. Passámos a vida inteira a pensar que um dia, se tivéssemos filhos, as nossas filhas já não iriam ser sujeitas a uma série de coisas que nós tínhamos sido sujeitas, e depois chegamos à segunda década do século XXI e percebemos que, apesar dos progressos monumentais, apesar dos progressos brutais, há um longuíssimo caminho a percorrer, e de repente isto quase que dá um novo elan aos feminismos, porque não há o feminismo, há vários feministas, há vários feminismos, alguns dos quais que me arrepiam. Eu não me consigo identificar com todas as correntes feministas que existem, nem de longe nem de perto. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, Maria João. De nada, obrigada eu. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, que é o tal outro na sala e que não tem Twitter.
o Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Cardoso, Pedro Santos, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Sapo24, Comunidade de Cultura e Arte e noutras aplicações de podcasts. Até já.